uma alegria grande ter a senhora conosco hoje nessa live. Nosso irmão vai fazer a exposição hoje, o Vonildo, falar um pouquinho sobre o casamento na visão espírita. Se vocês estiverem nos ouvindo, nos dê um sinal, por favor. Rogério, você está nos ouvindo? Boa noite, testando o som. Muitas saudades, viu, Dona Maria dos Neves? Saudade demais da senhora aqui, que trabalhava muito conosco, né? Todos vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite, que Jesus nos ampare, nos conceda um bom estudo. Vou ficar lá, eu sei. Boa noite a todos. Estamos ouvindo aqui uma música para a nossa harmonização. Logo na sequência faremos a leitura de uma mensagem, para na sequência fazermos a prece e em seguida as explanações do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos hoje na casa de Paulo, carinhosamente conhecida como SEAP de Trindade. Então, mais uma vez, meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos neste dia 23 de maio de 2020, em mais uma atividade, atendendo a mais um compromisso pré-agendado com a Casa de Paulo aqui de Trindade, e devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, estamos realizando mais uma atividade de uma reunião pública de forma virtual. Mesmo assim, agradecemos a todos pela presença, encarnados e desencarnados, os encarnados, cada um nos seus lares, mesmo à distância, respeitando a distância devida. Mesmo assim, recebam todos o nosso abraço fraterno e saudoso, e também de gratidão pela companhia. Então faremos neste momento uma leitura deste livro de Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida, o capítulo 23. Haroldo nos diz o seguinte: para vivermos plenamente, precisamos experimentar e aceitar tanto a luz quanto a escuridão, tanto a alegria quanto a tristeza e a dor. Então aqui Haroldo nos lembra que temos que estar preparados para todas as situações da vida, que a vida nos ofertar. Não importa que tipos específicos de conflitos, traumas, paradoxos ou dilemas a vida nos apresenta, todos eles possuem uma coisa em comum: não desejam nos deixar do mesmo jeito que nos encontraram. Então, em todas estas situações,
com certeza a vida quer nos transformar em pessoas melhores. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos físicos para abrirmos um pouco mais os nossos olhos espirituais, nos postando humildemente aos pés do nosso Pai de infinita bondade e amor, rogando a Jesus de Nazaré que nos envolva, que nos ampare, que nos proteja, agradecendo aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos ofertado ao longo da nossa trajetória. E agradecendo também a nossa querida Mãezinha Santíssima, pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Muito obrigado, ó querida Mãe, e que possamos, com o amparo de todos vocês, com o amparo de Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, superarmos estes momentos de dificuldades pelos quais nós estamos passando e que possamos atravessar, mais fortalecidos ainda, esta imensa tempestade na qual todos nós estamos inseridos. Muito obrigado, Senhor Jesus, graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como havíamos dito no início, estamos aqui mais uma vez para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com a Casa de Paulo de Trindade. E hoje, aqui nos encontramos para falarmos um pouco acerca da vida em família, mais especificamente sobre o casamento na visão espírita. Então, as abordagens que faremos aqui hoje, mesmo que de forma superficial, não será uma abordagem jurídica, não temos formação e competência para tal, mas à luz do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E começando as nossas reflexões desta noite, lembramos e recordamos a importância do casamento na nossa vida. Tanto é assim que Jesus, no início das suas atividades, no início do seu messianato, os chamados milagres, o primeiro milagre que nós encontramos de Jesus anotado pelos evangelistas, exatamente em uma festa de casamento. Como nós conhecemos, a anotação de João, no capítulo 2, versículo 1, que tem como título As Bodas em Caná da Galileia. Jesus lá se encontrava com a nossa querida Mãezinha Santíssima. Então, os registros que nós encontramos de João, nos dizem exatamente o seguinte: no terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também para a festa de casamento, conforme João anotou, Jesus e os seus discípulos. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. E Jesus responde à nossa querida mãezinha: mulher, o que queres de mim? E ainda diz a Maria: minha hora ainda não chegou. Então Jesus diz a Maria que a hora dele iniciar realmente o seu trabalho não tinha chegado, mas na verdade já havia chegado e Maria sabia disto. Diz a mãe dele aos servidores. Então Maria vira-se aos servidores da casa e diz a eles uma frase belíssima que Maria diz, conhecendo profundamente o seu filho e a tarefa que ele veio desenvolver, realizar aqui na terra. Ela diz uma frase a estes servidores da casa, que é uma frase a todos nós: fazei o que ele
vos disser. Então aqui Maria diz não para aqueles servidores da casa, mas a todos nós. 2000 anos depois, esta frase de Maria ainda continua ressoando aos nossos ouvidos. Façamos tudo o que Jesus nos disse, tudo o que Jesus nos disser. E aí registra ainda João que havia ali 6 talhas de pedra postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas, ou seja, 34 litros cada medida cada talha. E segundo João, lá naquele local existia essa quantidade de 6 talhas com 34 litros de água pura e que Jesus transformou no mais saboroso vinho. Mas o mais importante nesta passagem é exatamente isto que lembramos que Maria disse, para que façamos tudo o que Jesus nos disser, tudo o que Jesus nos disse. E aí chegamos numa anotação também dos evangelhos, a anotação de Mateus, no capítulo 19, começando pelo versículo 3, quando Jesus nos fala sobre casamento, quando Jesus nos fala mais especificamente sobre o divórcio, já que esta anotação de Mateus também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22º, onde nos fala sobre o casamento, não separeis o que Deus juntou. Então Jesus foi questionado pelos judeus exatamente sobre o divórcio. Aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo se é lícito ao homem repudiar ou liberar, divorciar da mulher por qualquer razão. Em resposta, Jesus disse: não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? E disse: e por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne. Então Jesus, quando nos diz que a partir do momento que nos unimos à nossa esposa, nos tornaríamos uma única carne, uma comunhão perfeita, uma só pessoa, um só ser humano, um único corpo. E aí nos diz ainda na sequência, de modo que não são mais 2, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E ainda continua Jesus dizendo, na sequência, a anotação ainda de Mateus: diziam-lhe então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Diz-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Então Jesus aqui nos lembra que Moisés permitiu que existisse, passasse a existir na face da terra o divórcio, mas que desde o início não era assim. Quando nos uníamos simplesmente pela afinidade, onde não existiam interesses materiais, onde não existia a sensualidade como passou a existir e como existe ainda mais nos dias de hoje, então não tinha necessidade de ter um divórcio. Mas conforme nós sabemos, nas nossas leis humanas, é necessário que exista estas opções para a separação física. É melhor que se separe, como se diz popularmente, é melhor que se separe que se matem. Com certeza a separação será um crime, um erro menor perante a lei de Deus do que assassinar um ao outro, no caso de desavenças. Então, com certeza, a lei humana, ainda falha como somos nós, permite que isso aconteça. E aí nos diz Jesus ainda: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade. Então aqui Jesus coloca como sendo uma única permissão no caso de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Então aqui Jesus nos lembra que apenas nas situações de infidelidade seria permitido a existência do divórcio. E aqui Jesus está nos lembrando daquela lei de
harmonia que rege o universo. Porque quando nós alcançarmos esta condição de harmonia, estivermos em perfeita harmonia com o universo, com tudo que rege no universo, a lei divina que é perfeita harmonia, não teremos necessidade mais do divórcio, não teremos necessidade mais das chamadas separações, porque não teremos mais essas diferenças. E aí encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, estudando essas palavras de Jesus sobre o divórcio, no item 2 deste capítulo 22º, onde nos diz o seguinte: não há de imutável senão o que vem de Deus. Então aqui os espíritos amigos nos lembram que quando Jesus falou sobre o divórcio, ele estava lembrando desta imutabilidade apenas do que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Então, quando nos unirmos perfeitamente pela afinidade dentro desta lei de amor, esta lei que rege todo o universo, esta lei de harmonia, não teremos, com certeza, na face da Terra, divórcios. E aí chegamos para aprofundar os nossos estudos ao Livro dos Espíritos, porque Kardec também se preocupou em perguntar aos espíritos amigos sobre o casamento. Na questão 695 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou o seguinte: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Então aqui Kardec questiona os espíritos amigos se seria contrário à lei da natureza o casamento. E os espíritos amigos nos respondem de uma forma bem breve, uma resposta bem sucinta, mas bem clara, que nos diz que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Então o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E na questão 775 de O Livro dos Espíritos também, Kardec questionou qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Então Kardec, se preocupando com os laços de família, fez esse questionamento também aos espíritos amigos. Qual seria? Exatamente este questionamento, assim premonitório naquela época, por mais de 160 anos, exatamente o que está acontecendo na nossa sociedade nos dias de hoje, o relaxamento dos laços de família, o adoecimento da sociedade. Então os espíritos amigos também nos respondem de uma forma bem direta, uma resposta sucinta, mas bem clara. Em se relaxando os laços de família, se recrudesceria o nosso egoísmo, ou seja, se retornaria o egoísmo com mais força, ampliaria, aumentaria o egoísmo. Como podemos usar como exemplo em relação a esta resposta, onde ele nos fala da recrudescência do egoísmo, o casamento, a união entre dois seres, e principalmente quando chegam os filhos, é tão importante na nossa vida para abrandar o egoísmo, porque antes de nos consorciarmos com alguém, era tudo meu, mesmo que fossem só dívidas, né? Eram tudo minhas. A partir do momento em que eu me consorcio com alguém, o que era meu e o que era dele ou o que era dela passou a ser dividido, ou deveria passar a ser dividido para dois. O meu passa a ser nosso. Quando chega o primeiro filho ou a primeira filha, aí já passa a ser dividido por três, e assim sucessivamente. Em se relaxando os laços de família, aumenta com certeza este egoísmo. E Emmanuel, também se preocupando em relação ao casamento, em relação aos laços de família, no livro Vida e Sexo, ele nos diz o seguinte, logo no início, na página 13, ele nos alerta da seguinte maneira: de todas as associações existentes na Terra. Então Emmanuel nos diz que de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante na sua função educadora e regenerativa
do que a constituição da família. Então aqui Emmanuel nos lembra função educadora, função regenerativa. E também podemos acrescentar aqui aquela função cuidadora, que exatamente este momento pelo qual nós estamos passando, é sempre importante nós lembrarmos, quando fomos mandados para casa, exatamente para voltarmos para as nossas famílias, porque estávamos distanciados das nossas famílias. Então Deus, na sua infinita bondade e amor, nos mandou uma oportunidade para voltarmos para as nossas famílias, nessa condição de função educadora, função cuidadora, função regenerativa, porque todos nós estamos aqui na Terra em processo de regeneração. E Emmanuel segue dizendo ainda, de semelhante agremiação, ou seja, da família, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Então aqui Emmanuel ainda estende à família a responsabilidade pelos alicerces da civilização. E aí encontramos no livro Nos Domínios da Mediunidade, que nos fala sobre o casamento e sobre família. Aí vocês podem até refletir e questionar, mas o que tem a ver casamento e família em um livro que trata de mediunidade? Então, a espiritualidade amiga, através de André Luiz, no capítulo 20, nos fala sobre casamento, nos fala sobre família, nos fala sobre relacionamento familiar. E aí eles questionam da seguinte maneira, que muitas pessoas aqui na Terra encaram o casamento como uma simples excursão no jardim de infância. E com certeza o casamento não é isto e não é para isto. Outros tantos encaram o casamento apenas como a música da ilusão a eternizar-se no tempo. Também não é a música da ilusão. E aí acrescentam dizendo o seguinte, que o lar é uma escola. E é por isso que é preciso tanta responsabilidade da nossa parte. Então o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Então o lar é uma escola. É por isso que os espíritos amigos, de uma forma geral, e Emmanuel na questão 110, 111, 112 de O Livro Consolador, nos fala exatamente sobre isso, sobre a família, como sendo aquele primeiro banco da escola que nós encontramos à nossa disposição para o nosso aprendizado, para a nossa regeneração, para o nosso tratamento, já que todos nós aqui, com exceção raríssima daqueles que se encontram aqui na condição de médico das almas, aqueles enfermeiros também das almas, o resto, 99,99%, estamos aqui em tratamento, estamos aqui nesse processo regenerativo. E aí anotou ainda André Luiz, neste capítulo 20, no Educandário, a professores e alunos. Quem são os professores? Quem são os alunos no agrupamento familiar? Muitos de nós, pais, se não prestarmos atenção em relação a este comportamento, nós poderemos achar ou nos comportar como sendo aquela condição de professores sempre, nós na condição de pais. Ah, não, eu sou mais crescido, eu já sou mais velho no corpo físico, os meus filhos chegaram depois, então eu sou o professor, eu sou a professora. Não, de forma alguma. Em muitas situações, crianças pequenas, principalmente hoje, crianças que estão vindo agora, com 3, 4, 5 anos de idade, nos dá lições belíssimas, nos colocam ali no banco da escola para ouvirmos as lições. Então André Luiz nos diz na sequência que os melhores devem ajudar os menos bons. Normalmente nós falamos que os melhores devem ajudar os piores, né? Mas André Luiz, na sua sabedoria, amparado e assistido por outros companheiros do plano espiritual, nos diz que os melhores ali no agrupamento familiar estão ali para ajudar os que se encontram na condição ainda de menos bons, não de piores, mas de menos bons.
E aí voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos diz o seguinte, lá no capítulo 14º, onde nos diz, no item 8, que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, no agrupamento familiar, conforme eles nos dizem, na maioria das vezes, ali estão reunidas criaturas que têm simpatia em anteriores relações, afeições recíprocas, sejam afeições para o bem ou para o mal, estão ali no agrupamento familiar juntos exatamente por esta simpatia. Já que estamos falando de família, estamos falando de casamento, trouxemos aqui o conceito de família. Em primeiro lugar, o conceito de família, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, onde nos diz que família é um grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, os filhos, irmãos. E ainda no dicionário encontramos que família é composta por pessoas que possuem relação de parentesco. E ainda é um grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados. Agora, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no livro SOS Família, este livro, SOS Família, ela nos diz e nos traz como conceito de família, como sendo uma pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república, representada pela nação. Então ela nos diz que família é uma pequena república que é de fundamental importância para o equilíbrio da república maior, representada pela nação. E ainda nos diz Raul Teixeira, através do espírito Teresa de Brito, agora neste livro, Vereda Familiar, ele nos diz sobre família, que a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades de renovação individual. Então vejamos o que Teresa de Brito nos diz, através de Raul Teixeira, que a família é inquestionavelmente um núcleo de libertação e de aprendizado, e ao mesmo tempo renovação individual de todas as criaturas. E aí buscamos no livro Consolador a questão número 188. A questão 188 foi elaborado o seguinte questionamento a Emmanuel sobre compromisso conjugal. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Ou seja, de que forma nós, no agrupamento familiar, na condição de esposo, de esposa, de que forma devemos nos comportar para cumprirmos os nossos deveres, para cumprirmos os nossos compromissos ali no agrupamento familiar? E Emmanuel nos responde da seguinte maneira, que o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Então vejamos que Emmanuel nos fala que o casamento não é sombra de água fresca, né? Difícil. É, com certeza, uma prova difícil, mas se aproveitarmos as oportunidades nesta prova para o aprendizado, todos os aprendizados que nos são ofertados, com certeza, uma prova altamente redentora, altamente regeneradora das criaturas. E ainda ele nos diz, na resposta dessa mesma questão 88, no lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia da sua responsabilidade,
A tarefa é de luta e lágrimas penosas. Sem sombra de dúvida, quando um se transvia, a tarefa se torna bastante difícil. A tarefa para o outro ou para qualquer um deles, principalmente quando existem filhos, principalmente para aquele ou para aquela que fica com a responsabilidade dos filhos, a tarefa se torna bem mais penosa. E aí buscamos, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse dever, esse compromisso conjugal, no capítulo 17, item 7, onde nos dizem os espíritos amigos que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Então, o dever íntimo do homem, no sentido genérico, fica restrito ao seu livre arbítrio. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Então, aqui eles nos dizem que, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Então, se cumprirmos com os nossos compromissos fielmente, com certeza sairemos daqui bem mais elevados, bem mais esclarecidos. E aí nos dizem ainda que o dever principia, eles colocam aqui aquela linha demarcatória dos nossos deveres e dos nossos direitos, que o dever principia para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Então aqui ele nos fala onde inicia e onde termina os nossos deveres. E Bezerra de Menezes, sabiamente, nos chama a atenção em relação a direitos e deveres, que nós só passamos a ter direito a partir do momento em que tenhamos cumprido plenamente com os nossos deveres. Normalmente nós queremos os nossos direitos. Nós já gritamos os nossos direitos e queremos os nossos direitos sem pensarmos, sem imaginarmos ou sem refletirmos que será que eu cumpri realmente com os meus deveres, com as minhas obrigações? Já que eu só vou ter direito a partir do momento que eu tenha cumprido com as minhas obrigações. Mas, via de regra, quando nós achamos que alguém está nos passando para trás, nós gritamos os nossos direitos, reclamamos os nossos direitos, sem pensarmos muito se realmente nós tenhamos cumprido com os nossos deveres, com as nossas obrigações. E aí buscamos também sobre família, sobre compromisso conjugal, em um outro livro de Emmanuel e Chico Xavier, que tem como título Leis de Amor, onde Emmanuel foi questionado da seguinte maneira: de modo geral, quem é, nas leis do destino, o marido faltoso? Então aqui Emmanuel foi questionado sobre o marido faltoso. Quem é, espiritualmente falando, quem é este marido faltoso da atualidade, no agrupamento familiar? E aí Emmanuel nos chama a atenção na resposta que marido faltoso, aquele que nós observamos ou que nos comportamos como marido faltoso, exatamente aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Então aquele marido faltoso de hoje é aquele mesmo espírito que em um outro momento, aquela mesma criatura que está com ele, via de regra, o levou ou o inclinou à crueldade e à mentira. Hoje está colhendo o plantio do passado. E aí foi questionado também sobre, já que questionou sobre o marido, então questionou Emmanuel sobre a esposa. E a esposa desequilibrada? Quem é aquela esposa desequilibrada na atual existência? E aí Emmanuel responde: esposa desequilibrada é aquela mesma mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Então é aquela mesma criatura, aquele mesmo espírito que em uma outra existência nós a relegamos à necessidade, a abandonamos em um determinado trecho da trajetória ou à viciação. Então exatamente essas criaturas que estão se reencontrando no agrupamento familiar para a regeneração. E aí perguntaram a Emmanuel sobre os filhos problemas, aqueles filhos problemáticos que nos dão tanto trabalho no agrupamento familiar.
Quem são eles? E aí Emmanuel responde que filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Então vejamos que as respostas de Emmanuel vão se encaixando perfeitamente no que já vimos anteriormente em relação ao agrupamento familiar. Quem são aquelas criaturas que se encontram ali no agrupamento familiar? São espíritos afins. Não, é lógico que a finalidade não é que eles estejam afins de briga, né? Mas que estejam realmente com aquela finalidade de se regenerarem, mas são espíritos que estão entrelaçados através do tempo pelas suas atitudes equivocadas ou não. E aí questionaram também a Emmanuel, na sequência, sobre a função essencial do lar e da família. Qual a função essencial do lar e da família? E Emmanuel nos responde: no caminho familiar purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Então a finalidade principal da família, essencial da família, exatamente para purificarmos os nossos impulsos e renovarmos as nossas decisões, renovarmos as nossas atitudes, igual aquele livro de Hamed, né, que tem como título Renovando Atitudes. Então estamos aqui na Terra exatamente para aprendermos a renovar as nossas atitudes e exatamente por isso estamos ali no agrupamento familiar. E voltamos mais uma vez ao livro Vida e Sexo de Emmanuel, sobre a função do casamento. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência, de assistência mútua. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que o casamento, sem sombra de dúvida, exige um regime de vivência, de convivência e de assistência mútua. A ligação que se baseie na responsabilidade recíproca, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Então aqui ele nos chama que aquela ligação que realmente tenha como base a responsabilidade recíproca, não pode existir qualquer desconsideração entre um e outro, em um achar que é melhor do que o outro, um achar que tem maiores responsabilidades que o outro. E aí, vamos mais uma vez ao Livro dos Espíritos, na questão 701. Na questão 701, Kardec questionou os espíritos amigos sobre poligamia e monogamia. É mais conforme à lei da natureza a poligamia ou a monogamia? Ou seja, aquele casamento onde existem várias relações daquela pessoa que se relaciona com várias pessoas, ou aquele casamento monogâmico, ou seja, apenas as duas criaturas ali em regime de comunhão. Os espíritos amigos começam respondendo exatamente pela poligamia, que a poligamia é lei humana. Não é lei divina, é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Então, abolindo, ou ao passo que formos abolindo estas relações poligâmicas na nossa humanidade, vai marcando um progresso na nossa sociedade, sem sombra de dúvida. E eles dizem ainda que o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Aí voltamos lá nas palavras de Jesus, quando ele falou sobre o divórcio: não separeis o que Deus juntou, ou seja, aquela união que realmente foi fundada, foi construída com base na afeição recíproca dos seres que se unem, foi baseada na lei de amor, na lei de fraternidade, na lei de cooperação verdadeira, com certeza é aquele casamento com vistas para o futuro. Agora, a poligamia, na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Então, na poligamia não há afeição real, apenas atração física. E aí trouxemos classificação dos casamentos. Agora, cada um vai encontrar o tipo de casamento seu, o tipo de casamento em que você se encontra na atual existência. Então aqui, mais uma vez, fala de novo, o casamento dentro de mediunidade
no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é exatamente um estudo que ele faz do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, ele nos traz uma classificação de casamentos, 5 tipos de casamentos. E aí ele começa exatamente por casamentos acidentais. Ah, mas existe casamento acidental? Aí às vezes você pode falar assim, o meu deve ter sido um acidente, né? Casamentos acidentais. Quem são as criaturas que se encontram nesse tipo de casamento? E aí ele diz, encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Então é aquele encontro fortuito que resolvem se casar de uma hora para outra, mas simplesmente atração física, sem nenhum ascendente espiritual. E aí vem o casamento, aquele tipo de casamento provacional. Falar, agora é o meu é uma provação. Realmente, os casamentos provacionais são a maioria absoluta na face da Terra. Inclusive, nós encontramos essa informação também no livro Nosso Lar. Esta informação está lá no livro Nosso Lar, que os casamentos provacionais são encontro ou reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. E aí vem os casamentos sacrificiais. Aí você pode falar assim, esse é o meu é um sacrifício. Então, casamentos sacrificiais é aquele casamento onde reencontra uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la, ou seja, uma alma altamente iluminada desce à Terra com o compromisso de se unir com a alma inferiorizada para redimir a alma inferiorizada. Então, neste caso, via de regra, o sacrifício não é do inferiorizado. O sacrifício é da alma superior que se sacrifica por amor àquela criatura que ainda se encontra na retaguarda. E aí vem mais um outro tipo de casamento, casamento afins. Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Com certeza, quando chegarmos a este ponto de casamentos aqui na Terra, a sociedade nossa já estará bem melhor. E aí vem o último, que este é o ápice das nossas uniões, casamentos transcendentes, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Quem conhece a história de Francisco de Assis e a irmã Clara? Com certeza ali foi um encontro, não houve casamento, mas foi um encontro de almas transcendentes, almas engrandecidas no bem e que se buscaram para realizações imortais. E aí, na sequência, nós trouxemos exatamente do livro Nosso Lar, onde diz o seguinte, sobre os casamentos que existem na esfera carnal, raríssimas uniões de almas gêmeas. Raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, reduzidos matrimônios e esmagadora porcentagem de ligações de resgates. Então, a esmagadora percentagem são ligações de resgates, ou seja, casamentos provacionais. Como ele diz na sequência, que o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Não são almas gêmeas, mas estão sob algemas. E aí na sequência ainda nos diz o seguinte, que a maioria dos casamentos obedece, sem nenhuma dúvida, a esse desiderato, ou seja, casamentos provacionais. Por isso, existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, o chamado ciúme, por não confiar um no outro, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Aí entra mais uma vez as palavras de Jesus sobre a lei humana e sobre a lei de Deus, que é preferível, antes que aconteçam essas tragédias, que a lei humana entre em funcionamento e que separe o que não foi unido pela lei de Deus, mas simplesmente pela lei humana. Antes que aconteça uma tragédia, é preferível que se separem.
Deus uniu-os por intermédio das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade fosse exercida nas lutas comuns. Então Deus nos permite estas uniões e que são regidas pelas nossas leis humanas aqui na Terra, mas que nós possamos, para que nós possamos alcançar a finalidade maior, que é a lei de amor, a lei de fraternidade e a lei de cooperação, porque não existe um local mais adequado, mais propício, que mais exige a prática da lei de cooperação. E para encerrarmos, do Livro dos Espíritos, direitos entre homem e mulher, ou seja, a igualdade de direitos, a questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Porque em muitas situações a maioria dos homens acham que dentro do lar ele é que manda, ele é que tem mais direitos, porque tem também muitas obrigações. Mas como que funciona essa questão dos direitos e das obrigações? São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Os espíritos amigos nos respondem da seguinte maneira: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então eles respondem com um questionamento. Todos nós estamos aqui com inteligência e com a faculdade para progredirmos. A questão 818, de onde vem ou de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E eles respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. E aí, na questão 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E a resposta: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Então, se estamos hoje numa roupagem masculina, fisicamente mais fortes, apesar de ter algumas mulheres mais fortes do que os homens, se estamos nesta condição, não é para nos servirmos destes ou destas que se encontram numa condição fisicamente mais fraca, mas para auxiliar na tarefa. E a questão 821 foi questionada da seguinte maneira: as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Porque muitos homens acham que as suas funções são muito mais importantes do que a das mulheres. Então, as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto a dos homens? E aí os espíritos amigos sabiamente nos respondem: sim, e maiores. Então, homens que ainda imaginam, que ainda pensam que estão aqui com as suas funções mais importantes do que as mulheres, não são mais importantes. E aí eles explicam por que as funções das mulheres são mais importantes, são maiores em importância do que as nossas, homens. Abrindo um parêntese, já que ainda é mês das mulheres, parabéns, mulheres. Muito obrigado por vocês terem permitido que nós estivéssemos aqui hoje no corpo físico e que nós, pais, devido a vocês, tivemos a oportunidade de nos tornarmos pais, porque senão não seríamos pais. E como nós sabemos, numericamente no mundo, 50% são mulheres e os outros 50%. Normalmente nós iríamos responder que são homens, mas é bem mais do que isto. Os outros 50% são exatamente seus filhos. É por isso que nós lhes devemos amor, respeito, proteção, cooperação, acima de tudo. Então é por isso que aqui eles nos dizem das funções das mulheres, que sim, que são ainda maiores, porque são exatamente as mulheres
quem nos dão as primeiras noções da vida. São exatamente as mulheres quem nos permitem estarmos aqui no corpo físico. E encerrando a questão 822, os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante das dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Sermos homens e mulheres iguais perante a lei humana e a lei de Deus é o primeiro princípio de justiça. E aí eles encerram a resposta dizendo: não façais aos outros o que não quereríeis que os outros vos fizessem, ou que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, que possamos agir assim nos nossos relacionamentos, que sem sombra de dúvida, em um breve tempo, e para a espiritualidade um breve tempo pode ser séculos, milênios, né? Mas em um breve tempo, com certeza estaremos em condições melhores naquelas classificações de casamentos. Não mais casamentos provacionais, mas podemos subirmos na escala e chegarmos, sem sombra de dúvida, naquela condição de casamentos por afinidade verdadeira, afinidade espiritual, aquele casamento realmente ali naquela condição de angelitude, reunião de espíritos que estão aqui realmente para trabalharmos para o bem e no bem de todos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante este período de reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Vamos neste momento fecharmos os nossos olhos para os nossos agradecimentos finais, a nossa prece para encerrarmos as nossas atividades aqui na casa de Paulo em Trindade, agradecendo mais uma vez a casa de Paulo por nos conceder a oportunidade do trabalho, a oportunidade da reflexão, a oportunidade do aprendizado. Agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos trabalhadores da seara do Cristo, que tantos ensinamentos têm nos trazido, ampliando, jogando luzes sobre esses ensinamentos do Cristo, que até hoje ainda não entendemos bem, e é por isso que estes companheiros do plano espiritual, estes companheiros de sabedoria, vêm trazendo gota a gota os ensinamentos, ampliando-os para que possamos entendê-los melhor. Muito obrigado, ó companheiros. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, pela abnegação de todos. E rogamos pelo nosso planeta, neste momento de transtorno, de pandemia pelo qual nós estamos passando, e que possamos sair dessa tempestade mais sábios, mais fortalecidos, e que possamos também contribuir com o crescimento de todos. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Vamos dar alguns avisos para vocês, aguardem só um minutinho. Primeiro agradecer ao Ronildo, né, pela excelente reflexão, tão oportuna para esse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo casais mais juntos, com um tempo maior juntos, e se a gente observar, é uma prova. Então a reflexão que nós fazemos, e que a doutrina nos mostra, que tudo é evolução, que nós saibamos estar melhor em nossos relacionamentos a partir desta palestra, que nós não deixamos a porta aberta para o egoísmo entrar em nossos lares, para o orgulho entrar em nossos lares e afetar os nossos relacionamentos e a nossa prova, que é a prova do lar. Tanto com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, né? Todos aqueles fazem parte dessa encarnação e dessa oportunidade divina que nós estamos dando. Então, agradecer ao Ronildo aí por essa excelente palestra, por tudo que ele tem feito aqui também pela Casa de Paulo. Bom, acompanhe em nossas lives, em nossas redes sociais, a programação da semana. Então, na segunda às 7h30 estaremos aqui, terça, quarta e sábados.
Então esses são os dias que nós teremos as transmissões. Avisar vocês também que em relação ao acolhimento fraterno, nós estruturamos o departamento do acolhimento fraterno. Nós vamos ter 2 pessoas para atender aquelas solicitações via celular. Então, se você está aí passando por um momento difícil, que queira falar um pouquinho, deixe o seu telefone nas nossas redes sociais que nós vamos entrar em contato. Então, o acolhimento fraterno é no dia de cura, na terça-feira, a partir das 19 horas. Então, se você está aí precisando, deixe o seu telefone. Bom, agradecer a todos também que trabalham em prol da Casa de Paulo, aqueles que fazem as suas doações, que é possível também para que nós levamos um pouquinho de conforto àquelas pessoas que estão necessitadas. Hoje, nós realizamos um trabalho de entrega das cestas e foi bastante promissor sentir de perto a dor do nosso irmão. E tem muita gente que está passando por um momento difícil. E nós estamos aqui também tentando fazer um pouquinho para ajudar essas pessoas. Então hoje nós conseguimos, graças a uma doação que nós recebemos, distribuir 123 cestas. E agradecer a essas pessoas que nos doaram. E nós estamos dispostos ao mês que vem fazer o mesmo trabalho. Se você puder, não te fizer falta e você quiser contribuir com a casa, é só entrar em contato conosco, que nós oferecemos para você o número da nossa conta bancária para o depósito. E no mais, agradecer vocês por estarem conosco, que essa palavra possa entrar em nosso lar, possa nos acolher. Fiquem com Deus, até segunda-feira.